Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Desde que eu iniciei essa série de vídeos há exatamente 4 anos, comecei em abril de 2020, minha preocupação tem sido sempre esclarecer, clarear, definir e fazer com que as pessoas compreendam os conceitos psiquiátricos. Por que no resto da medicina não há essa necessidade? Porque, regra geral, as pessoas lidam com a medicina há tantos anos, há tantos séculos, que já é algo rotineiro a relação médico-paciente e o que o paciente espera do tratamento. Em psiquiatria não, psiquiatria é uma especialidade bem recente, ela é do século XIX para cá. E ainda por cima, a nossa especialidade, a psiquiatria, além de ser mais recente, também é envolta em uma série de equívocos ou, como é que eu diria, erros conceituais. Algumas coisas eu venho repetindo há 4 anos. Psiquiatria, todos os nossos diagnósticos já são usados no dia a dia, na conversa rotineira, na briga rotineira, na discussão rotineira, na brincadeira, são usados como uma forma de agressão, xingamento, desqualificação. Todos os diagnósticos. É a única especialidade que as pessoas usam os termos diagnósticos para agredir outra pessoa ou desqualificar. Desde demência até psicopatia, borderline, bipolar, esquizofrênico, histérico, neurótico, débil mental, idiota, imbecil. Todas essas palavras, algumas antigas, outras atuais, todas elas são usadas no conceito diário como de forma de desqualificação e de agressão. Portanto, nós já partimos de uma coisa que é diferente do resto da medicina. Os diagnósticos não são esclarecedores, eles são vivenciados como discriminadores. As pessoas não são, em geral, a maior parte das doenças em medicina clínica, as pessoas não são discriminadas pelo diagnóstico, não são agredidas com o nome de uma doença física. Mas a nossa não, todos os nossos diagnósticos já foram usados pelo próprio paciente como forma de agressão para outrem. Segundo, ir a um psiquiatra não é a mesma coisa que ir a qualquer especialista, em que a pessoa se dirige ao especialista com uma queixa e espera que o especialista lhe dê a solução, ou pelo menos o caminho. Em psiquiatria, vir ao psiquiatra já é um ato complicado, porque, regra geral, as pessoas encaram vir ao psiquiatra, lato sensu, como se fosse não conseguir dar conta da minha vida, como se o corpo pudesse ser ajudado, o corpo nós podemos solicitar ajuda, mas quando é algo mais íntimo, que seria a nossa vida emocional e mental, parece que é obrigação nossa, e ao solicitar ajuda ou ao lhe ser ofertado ajuda, é sentido como se fosse, puxa, não dei conta. A que ponto eu cheguei? Até psiquiatra eu estou precisando ir. Como uma forma de autodesqualificação. Então, buscar o psiquiatra é um ato de, como eu diria, de uma certa forma a pessoa se autoviolenta ao ir a um psiquiatra, porque a sensação é de derrota, reconhecer que precisa de ajuda para a vida mental ou emocional. Então, o diagnóstico é ofensivo e discriminador. O ato de ir a um psiquiatra traduz uma forma de insuficiência pessoal. E a medicação psiquiátrica, de todos os remédios psiquiátricos, aquele que as pessoas chamam de remédio forte é sempre o remédio psiquiátrico. É frequência para qualquer psiquiatra que nós terminamos de prescrever
estamos orientando o paciente e o paciente já está nos perguntando quando é nós podemos começar a desmamar. No início, na receita. Por que as pessoas têm esse receio? Por que se referem a remédio psiquiátrico como não quero ficar dependente, que é o principal argumento? Porque não vivencia como necessidade. Quando nós usamos a palavra dependência, no sentido corriqueiro, nós usamos a palavra dependência no sentido de eu não preciso disso, mas não consigo largar isso. Não é no sentido estrito do termo, em que a pessoa necessita daquilo. Então, um pneu necessita do ar. Nós necessitamos do ar, mas ninguém diz que é dependente de oxigênio. Embora, tecnicamente falando, sejamos. Se nós não tivermos oxigênio, nós morremos. Mas não é a sensação de eu sou dependente de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é necessário e reconhecido como tal. No caso do remédio psiquiátrico, o paciente ou o próprio familiar, ou os circunstantes, eles não reconhecem essa necessidade. Por isso, deve ser usado o mais breve possível, deve ser usado a menor quantidade possível, sempre se corta pelo meio a prescrição, sempre existe uma sugestão de diminua, esse remédio é muito forte. No resto da medicina, nós buscamos, todo paciente aceita como um remédio que é útil. Em psiquiatria, parece que é um mal que nós vamos usar, mas só por pouco tempo, viu, doutor? Não me deixe usando isso não, por quê? Porque eu não quero ficar dependente. Ou seja, não me obriga a tomar, você está me obrigando a tomar algo que eu não reconheço a necessidade, mas quero me livrar logo que puder. Então, mais outro complicador. Alguns outros complicadores aparecem. Por exemplo, tratar um quadro de depressão, um episódio depressivo, a maioria dos remédios, a família, que é a família mais rica de medicações para a depressão, também tem uma segunda indicação, que é de transtornos de ansiedade. Ou seja, uma mesma família de remédio, não todos os antidepressivos, mas a principal família de medicações antidepressivas, elas têm uma segunda indicação paralela, que é transtorno de ansiedade. Mas, até nós mesmos, no linguajar do dia a dia, nós dizemos, vou lhe prescrever um antidepressivo para ansiedade, o que causa uma confusão conceitual para o paciente. Afinal de contas, eu tenho depressão e ansiedade, ou ansiedade. O que faz com que as pessoas usem a palavra estou deprimido como um genérico para qualquer situação psiquiátrica. Estar triste é estar deprimido. Hoje de manhã eu acordei deprimido, 8 horas eu estava bem. Os remédios que são usados, essa principal família de remédio, que é o que a maioria das pessoas conhecem, eles são antidepressivos quando dirigidos para a depressão. Mas se nós identificamos que o paciente não tem depressão, mas tem um quadro de ansiedade ou vinculado à ansiedade, pode ser transtorno obsessivo compulsivo, pode ser o próprio transtorno de ansiedade generalizada, podem ser os quadros fóbicos. Esses remédios têm uma segunda indicação, que é transtorno de ansiedades, os transtornos de ansiedade. É similar na área cardiológica, é quando as pessoas têm um infarto, ou para prevenir infarto, usam o ácido acetil salicílico, a aspirina. A aspirina, originalmente, é um anti-inflamatório analgésico, mas é usado como uma segunda indicação para diminuir a possibilidade de formar um trombo. Na linguagem do dia a dia, afinar o sangue. Mas ninguém usa, nem o próprio cardiologista, nem o paciente diz que está usando um analgésico para poder tratar, para prevenir o infarto. Está usando uma medicação para prevenir infarto. Mas em psiquiatria, não. Se vocês prestarem atenção, no dia a dia as pessoas usam a palavra eu estou usando antidepressivo para tratar a ansiedade. É o segundo problema. Quando nós estamos diante de um transtorno de ansiedade, em geral, nós temos 2 tipos de caminhos a tomar.
Se é uma ansiedade, se é um quadro que iniciou-se recentemente, é um quadro reativo, que tem a pressuposição que vai durar pouco tempo, muitas vezes o tranquilizante habitual é uma medicação precisa, rápida, eficaz, mas nós imaginamos que vamos usar por pouco tempo. Por quê? Por que essas medicações, os chamados tranquilizantes que as pessoas reconhecem? Porque o uso continuado deles, o organismo desenvolve uma tolerância, ou seja, se adapta ao remédio. O que mais dia ou menos dia vai exigir um aumento da sua dose, da sua posologia. Então, quando nós temos um quadro de ansiedade aguda, ou seja, que nós pressupomos que vai usar por pouco tempo, é um quadro mais reativo, ok, o tranquilizante pode ser útil. Mas se nós estamos diante de um transtorno de ansiedade que já vem se processando na vida da pessoa há algum tempo, ou a pressuposição que ele vai precisar usar por muito tempo, a segunda indicação, a principal indicação nessa situação, aliás, será aqueles dois remédios, aquela família de medicações que eu me referi antes, que também são antidepressivos, mas são úteis para tratar esses transtornos de ansiedade. Só que há um porém. Essa família de medicações que são antidepressivas quando dirigidas à depressão e são ansiolíticas quando dirigidas ao transtorno de ansiedade, elas não são imediatas. Então não adianta usar uma dessas medicações e dizer, eu usei e não senti nada. Não, não vai sentir. Ele necessita de um efeito disparador cumulativo que normalmente exige em torno de 4 a 6 semanas, ou seja, em torno de um mês. Por isso que eles não são usados em ansiedade aguda, porque muito provavelmente ela vai cessar por razões próprias antes que o remédio comece a funcionar. Mas se nós temos um quadro de TOC, por exemplo, que está dentro dos quadros relacionados com a ansiedade ou de transtorno de ansiedade generalizada, o grande desafio clínico é o paciente que tem urgência de ter uma resposta. Quando ele tem uma infecção urinária, ele tem uma infecção respiratória, ele quer que o que o clínico vai lhe dizer é que em 2, 3 dias a febre vai baixar. Isso não acontece com essas medicações, que exigem que a pessoa use por cerca de um mês para depois disso começar a sentir uma diferença. Isso é muito difícil de ser mantido. Por isso que poderia ser feito por qualquer médico que tivesse conhecimento clínico. Mas, em geral, o psiquiatra que tem essa, eu não diria paciência, mas essa compreensão de como funciona o remédio. E, ao mesmo tempo, é necessário que se passe ao paciente a ideia clara de que a medicação será usada em doses crescentes, mas o efeito nós só poderemos observar em torno de um mês. Quem é ansioso é uma pessoa urgente. Então, essa fala que nós temos de explicar ao paciente se contrapõe à urgência que ele tem da solução. Por isso que muitas pessoas abandonam o tratamento no primeiro da semana. Não vi resposta disso, querem trocar. Por isso que psiquiatria, toda medicina é assim, mas psiquiatria essencialmente necessita de um vínculo terapêutico que suporte, como nesse caso, que suporte uma oposição entre o médico que sabe que o remédio vai levar cerca de um mês, mas funcionará, e o paciente que tem a urgência de ter a solução dele, ouviu, mas não escutou a informação que o médico passou, e daqui a uma semana vai cobrar do médico, doutor, esse remédio está funcionando não. Eu quero parar, quero trocar. O que exige do médico, esse vínculo que eu me refiro, que é a condição sine qua non, sem a qual a psiquiatria não pode ser exercido. É sustentar, baseado no vínculo terapêutico desenvolvido entre o psiquiatra e o paciente, que ele espere aquilo que ele urge resolver. Por isso que fazer psiquiatria se torna bem mais complicado do que trazer o resto da medicina. Espero que haja sido útil para vocês essas reflexões. Tchau.